Bem-vindos a uma terra vista como nunca antes. Uma aventura aérea sobre paisagens épicas, onde pessoas incríveis vivem em lugares espetaculares. Juntamente com a vida selvagem mais icônica do planeta. É hora de ver a África de cima. Esta é a Zâmbia. Uma terra onde grandes rios correm por paisagens deslumbrantes. Um lugar que inspira triunfos da engenharia e vibrantes tradições. Onde sua vida selvagem pode enfrentar uma batalha pela sobrevivência ou prosperar em números espetaculares. Esta é a Zâmbia vista de cima. Localizada no coração da África Austral, esta nação sem litoral é cortada por grandes rios. Esta jornada aérea segue para leste ao longo do rio Zambeze, atravessando as zonas úmidas do norte antes de alcançar o vale do rio Luangwa. Mas a jornada começa nas extremidades ocidentais da Zâmbia, na planície aluvial do Zambeze. Este é o poderoso Zambeze. É um dos rios de fluxo mais longo do continente. Percorrendo mais de 2.500 quilômetros, ele corta a África Austral. E seu vale abriga 32 milhões de pessoas. É uma fonte de vida para a Zâmbia, uma nação sem litoral. Sustenta a vida em seu trajeto. Nas planícies ocidentais, o rio cria uma planície aluvial fértil. É também o lar do povo Lozi. A vida ao longo do Zambeze está intrinsecamente ligada às mudanças das estações. Quando as chuvas chegam, o rio incha, atingindo larguras de 25 quilômetros e submergindo tudo em seu caminho. Para o povo Lozi, as águas da enchente não são uma fonte de pavor, mas sim um motivo de celebração. Fenômeno resulta em cerimônia africana espetacular. Esta é a Kwamboka. Kwamboka é um antigo ritual que significa sair da água. Zambeze inunda.
O povo Lozi migra para terras altas. O início de um êxodo em massa é sinalizado pelo som de antigos tambores de guerra. Atrai pessoas de muitos quilômetros. Liderados pela família real, os Lozi recuam de suas aldeias inundadas. Ficam nas planícies até as chuvas diminuírem. Este evento marca o fluxo sazonal da vida no Zambeze. ...500 quilômetros rio abaixo. O Zambeze forma uma fronteira natural com o Zimbábue. E aqui, ele atinge um clímax espetacular, uma grande maravilha do mundo natural. As Cataratas Vitória são uma das maiores cachoeiras do planeta. Mais de 500 milhões de litros de água despencam pela beira do penhasco a cada minuto. Isso cria uma constante nuvem de névoa. Primeiro europeu a ver as quedas em 1855. Nomeadas em homenagem à sua rainha, Vitória. Mas elas eram conhecidas localmente como Mozi ou Atunya, que significa a fumaça que troveja. Seu rugido é ouvido a muitos quilômetros. 350 mil turistas são atraídos anualmente. A melhor forma de testemunhar a sua imponência é elevando-se aos céus. Um homem passou os últimos 6 anos fazendo exatamente isso. Grant Welsh tem aviação nas veias. Ele fixou seu olhar nos céus desde muito jovem. Era um sonho antigo, cultivado desde a infância. Meu tio piloto me levava em voos nos fins de semana. Sou apaixonado por aviação. Essa ambição o levou a grandes alturas. Ligar um helicóptero, sentir sua potência e decolar é uma experiência única. A sensação de fazê-lo pairar é indescritível. É uma pura satisfação e muito mais. Agora, ele comanda voos fretados sobre o marco mais icônico da África. Voar aqui é um privilégio. Compartilho essa experiência mostrando as Cataratas Vitória de minha perspectiva. Seguindo o rio abaixo, o Zambeze esculpe uma sequência de desfiladeiros profundos.
cria o local perfeito para Grant e passageiros que buscam emoção. O objetivo é fazer o coração das pessoas bater mais forte. Afinal, você está voando logo acima da água, em alta velocidade, uma experiência que muitos nunca tiveram antes em helicópteros. Navegar por este abismo sinuoso exige nervos de aço. O prazer de pilotar um helicóptero é a minha paixão agora. Há mais de um século, uma façanha épica de engenharia permitiu que as pessoas atravessassem esses cânions de uma maneira muito diferente. Quando construída em 1905, esta ponte foi a primeira a cruzar o Zambeze. Com 128 metros de altura, era a ponte ferroviária mais alta de sua época. Uma façanha que levou a engenharia vitoriana aos seus limites. Isso foi na época do Império Britânico na Zâmbia. Isso fazia parte de um plano não concretizado para conectar as colônias da cidade do Cabo ao Cairo por via férrea. A ponte resistiu ao teste do tempo. Ainda em uso hoje, é a única ligação ferroviária entre a Zâmbia e a vizinha Zimbabu. Um trem local oferece aos passageiros a chance de viajar no tempo. Este é o trem Royal Livingstone Express. É uma relíquia de uma era passada. As máquinas a vapor impulsionaram a revolução industrial, moldando o mundo moderno. Agora, elas pertencem à história. Apenas um número limitado ainda está em operação, mas foram meticulosamente restauradas. Esta antiguidade funciona perfeitamente. A locomotiva de 1924 serpenteia pela mata, transportando seus passageiros de volta à era do vapor. Ele cruza a ponte centenária e continua sua jornada espetacular por uma das mais históricas linhas férreas do continente africano. Poucos quilômetros rio acima, vivem animais africanos muito caçados. Aqui, em meio à savana, encontra-se uma visão rara. Rinocerontes foram declarados extintos na Zâmbia há mais de 20 anos. Foram exterminados por caçadores por seus chifres. Os chifres eram falsamente tidos como cura para doenças, do câncer à impotência. Mas agora, 8 rinocerontes brancos do sul estão novamente em solo zambiano. Todos vivem dentro destes 66 quilômetros quadrados de mata protegida. Foram realocados da África do Sul para reintroduzir nova população.
O guarda florestal Ernest Mutomba afasta caçadores e combate a caça ilegal. Coloquei-o assim: se não os protegermos e monitorarmos, eles não terão nada. Como guardiões desta preciosa manada, os guardas florestais são sua última linha de defesa. Nosso principal dever é proteger e monitorar os rinocerontes. 24/7. Este é um trabalho perigoso. Ele não precisa se preocupar só com caçadores. Pesando até 2,3 toneladas. Esses gigantes são o segundo maior mamífero terrestre do mundo e podem ser muito agressivos. Em 2 ou 3 ocasiões, fui atacado. É um trabalho desafiador, então você precisa estar presente, precisa ser forte e corajoso. Essa bravura está valendo a pena. A manada está se reproduzindo e crescendo lentamente. As gestações de rinocerontes brancos duram 18 meses e geralmente produzem um filhote. Isso torna a sobrevivência desta manada ainda mais crucial. O objetivo é manter esses animais vivos. Precisamos tê-los em um bom número para que possamos realocá-los para outros parques em todo o país. A Zâmbia já teve uma das maiores populações de rinocerontes do continente. Agora, com este pequeno grupo de sobreviventes, cresce a esperança de que rinocerontes retornarão por toda a Zâmbia. À medida que o Zambeze flui 170 quilômetros rio abaixo, ele alcança uma colossal massa de água. O Lago Kariba se estende por mais de 200 quilômetros e atinge profundidades de quase 100 metros. Mas ele não foi formado naturalmente. Este é um dos maiores reservatórios artificiais da Terra. Árvores submersas indicam que este vale foi recentemente inundado. Obra de engenharia a criou. Pronta em 1959, foi a maior barragem do mundo. Além disso, é uma das maiores fontes de energia hidrelétrica no sul da África. Hoje, ela gera quase metade da energia da Zâmbia. Mas esta estrutura colossal está à beira de uma calamidade. A água que flui através de suas comportas está causando erosão e ameaçando suas fundações. Receios que a barragem de Kariba possa ruir. Catástrofe para milhares em seu caminho de inundação. Para evitar um desastre, um ambicioso trabalho de reconstrução está em andamento. É um empreendimento épico que custará mais de 200 milhões de euros ao longo de 10 anos. É uma corrida contra o tempo. Energia da Zâmbia e vidas de milhares em risco. Só o tempo dirá se a barragem poderá continuar a aproveitar o poder do Zambeze. Este reservatório fornece mais que energia. Esta é a casa ancestral do povo Batonga.
Conhecidos como o povo do Grande Rio, eles pescam no Zambeze há milhares de anos. 50.000 pessoas deslocadas com criação do Lago Kariba. Muitos tiram seu sustento de suas águas. Peixes introduzidos no lago na década de 1960. Hoje, a indústria pesqueira da Zâmbia prospera aqui. A vegetação do lago cria um habitat rico em nutrientes para peixes de cativeiro. Estas fazendas são produtivas. Armazenam 1.000 toneladas de tilápia. Isso proporciona um sustento incomum para Remy e Chinyana. Todo o seu trabalho é realizado abaixo da superfície. Autodidata, ele aprendeu a mergulhar nestas águas. Agora, ele passa cada dia de trabalho mantendo as grandes gaiolas flutuantes em alto mar. Pode ter só mais uma coceira. De certa forma, é um passo que desejo dar, buscando manter uma cultura e progredir. Poucos podem fazer o trabalho de Remy. Isso envolve alguns riscos. So, for now, nilibe problem. Nem todas as operações são diurnas. À medida que o sol se põe no lago, a área se torna um foco de atividade. Este é o início do longo turno noturno de Triwell Cigala. Ele pesca o carpinteiro, um pequeno peixe parecido com sardinha. Fishinga kapenta, tikasegulira tayamba kufishinga kapenta. Tingena kumazulo. Na mairo kusena futi ndiye bonite. Then tikafika paja pa boti. Redes e luzes potentes são baixadas nas profundezas. Tamansura mujaneti mambali moja. Gosto de cuidar da família. Tikatea taxa na malaiti manje. Minha meta é o ano de 2030. Komanzi manje kulindira tikwane 2030. Zooplâncton é atraído pela luz. Os peixes os seguem. O capenta constitui 90% da pesca aqui. Tá fishing akusiku 5 rift. Tendo kuseni tachoka na kapenta. Tendo kachoka na kapenta, tayanika kapenta. Este pequeno peixe tem um grande impacto, sendo rico em proteínas e um alimento básico vital em grande parte da África. Crucial para a segurança alimentar na região. A alta demanda pressiona populações de capenta. Regulamentações rigorosas visam prevenir pesca excessiva. Elas continuam a proporcionar sustento para Triwell e o povo Potonga. Continuei pintando. Maybe, umwe mamenya moja mkusebenza. Napeza ko kandrama kamoshi na futi na pemba ko liwa chibona faka pa na rusha ko kabotika.
não vamos deixá-los ir. Nós vamos deixá-los ir. Não vamos deixá-los ir. Queria voltar ao Japão e ir para a escola. A viagem prossegue para o oeste. O Vale do Zambeze é uma vasta extensão de planícies de savana. Espalhada por esta paisagem, encontra-se a aldeia de Mukualantila, acessível apenas por longas estradas de terra. Esta aldeia remota é isolada e subdesenvolvida. A vida aqui é típica da Zâmbia rural, uma região esparsamente povoada. Aldeões vivem da agricultura em pequena escala. Anik Lubinda trabalha aqui como leiteira. Ela passa a maior parte do dia cuidando de seu gado. Sem transporte, levar o leite ao mercado não é uma tarefa fácil. Como mulher, tenho que carregar 20 litros de leite na cabeça até o centro de colheita. Uma iniciativa visionária aborda este problema. Projeto distribui bicicletas a mulheres da aldeia. A bicicleta transformou nossas vidas, pois eu não preciso mais caminhar longas distâncias. Quando pego o leite, consigo levá-lo facilmente ao centro de colheita. Pedalar os 7 quilômetros até o posto de leite reduz horas de sua jornada diária. Anik agora consegue transportar o dobro de leite em menos tempo, dobrando seus lucros. Pago as mensalidades escolares dos meus filhos. Também posso comprar roupas novas para os meus filhos e para mim. Até o meu marido está engordando agora, pois tenho dinheiro para alimentar a família. Sua bicicleta lhe deu uma tábua de salvação e um futuro promissor, empoderando-a e as mulheres de sua aldeia. E este projeto visa expandir-se por grande parte da Zâmbia, ajudando os 7,5 milhões de moradores rurais que permanecem isolados da rede rodoviária do país. A força do pedal conecta comunidades rurais. Das aldeias rurais do sul da Zâmbia, esta jornada continua por 400 quilômetros rumo ao coração do país e à capital da Zâmbia, Lusaka. Antes um posto colonial remoto, Lusaka tornou-se a capital em 1935, antes de se tornar a sede do novo governo zambiano, quando o país conquistou sua independência. Agora, a metrópole em expansão é uma das cidades que mais crescem na África Austral. Lar de quase 3 milhões de pessoas, é uma cidade vibrante em ascensão. E hoje é dia de eleição. A maioria de sua população está nas ruas. Espera um minuto. Os riscos são altos. Espera-se que esta seja uma das eleições presidenciais mais disputadas na história da nação. A Zâmbia desfrutou de várias décadas de eleições livres. Contudo, a democracia é frágil. Tensões políticas e corrupção ameaçam essa estabilidade. Participação alta em décadas.
As pessoas estão exercendo seu direito democrático de voto. Zâmbia é um país jovem, e a juventude empoderada está votando para determinar seu futuro. Há esperança de que o histórico de eleições pacíficas na Zâmbia se mantenha. A 20 quilômetros de Lusaka, a vida tem outro ritmo. A reserva de Caça-Lilai, cujo nome significa lugar de descanso, é um oásis tranquilo, situado entre hectares de arbustos indígenas intocados. Por 20 anos, esta área tem sido um refúgio vital para as criaturas mais vulneráveis da Zâmbia. Este berçário, o primeiro do gênero na África Austral, oferece uma tábua de salvação para elefantes órfãos. Eles passarão a primeira década de suas vidas aqui, criados à mão por uma equipe dedicada. Este é Oliver Munyama, o guarda principal. Cobrimos toda a Zâmbia, resgatamos elefantes e os trazemos. Eles normalmente chegam desidratados e muito magros, precisando de toda a nossa ajuda. Esses filhotes sensíveis frequentemente chegam traumatizados e em luto. Sem valor para caçadores, são abandonados quando mães são mortas por marfim. Incapazes de se defender sozinhos, a maioria não sobreviveria se não fosse pelo Lilai. Oliver e sua equipe formam a família unida que eles precisam. Me esforço para que sejam amados e bem cuidados. Os elefantes são bons quando você é bom com eles. Criamos um belo vínculo. No entanto, a reabilitação não é uma tarefa fácil. Trabalho 24 horas. Estes filhotes em crescimento têm grandes apetites. Mamadeira a cada 3 horas, até desmame aos 3 anos. Caminhadas na savana estimulam instintos. Tudo isso é uma preparação para a vida além do berçário. Eles deixarão os guardiões e retornarão à vida selvagem. Eu amo a conservação. Meu trabalho estará concluído ao vê-los felizes. Os elefantes na África estão sob ameaça, levados à beira da extinção por caçadores. Mas esses filhotes eventualmente vagarão pelas planícies de savana da Zâmbia, símbolos de esperança para o futuro desta icônica espécie africana. Deixando a região central da capital, esta jornada continua pelo norte da Zâmbia, alcançando o santuário remoto do Parque Nacional Kazanka. Esta pequena porção de natureza selvagem é uma das áreas naturais mais protegidas da Zâmbia. É uma rica tapeçaria de florestas. A região apresenta pântanos de papiro e extensos campos. As florestas de Kazanka fazem parte de uma vasta rede florestal que se estende por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo grande parte da África Austral. Um dos ecossistemas florestais mais importantes do mundo.
fornecendo um habitat valioso para a vida selvagem e uma riqueza de recursos naturais. Apoiando mais de 65 milhões de pessoas. Hoje marca o início da longa estação seca. Temperaturas sobem drasticamente, campos secos. Florestas viraram barril de pólvora. Incêndios florestais assolam as matas, destruindo milhares de hectares de habitat a cada ano. Há uma batalha intensa contra os incêndios. Queimadas controladas atingem os campos inflamáveis, criando corredores de terra carbonizada que impedem a propagação dos incêndios florestais. Combate-se o fogo com o fogo. Isso protegerá a floresta do pior das chamas. Das cinzas, novos campos crescerão e as florestas se recuperarão. Mas incêndios florestais aumentam anualmente, sendo mais difíceis de controlar. O futuro deste habitat vital é incerto. Essas florestas frágeis criam o cenário para um dos maiores espetáculos da natureza. Elas são o destino da maior migração de mamíferos do mundo. Esta é a jornada épica do morcego da fruta gigante de cor palha. Com uma envergadura de quase 1 metro, estes são voadores extraordinariamente fortes. Uma habilidade necessária, pois a cada ano, 10 milhões deles migram milhares de quilômetros por toda a África. Reunindo-se aqui em números sem igual no planeta. Eles passam algumas semanas aglomerados neste pequeno trecho de floresta pantanosa. Ao anoitecer, saem para comer a abundância de frutas. A colônia consumirá mais de 1 bilhão de frutos de casanca durante sua estadia, comendo até o dobro de seu peso corporal. E este frenesi alimentar desempenha um papel crucial. Apelidados de jardineiros da África, esses morcegos industriosos dispersam sementes por toda parte, regenerando as florestas abaixo deles. Isso torna esse grande espetáculo vital para o futuro das florestas da África. Cem quilômetros ao norte, estende-se uma vasta área aquática, as zonas úmidas de Banguelo. Com quase 10 mil quilômetros quadrados, elas estão entre as maiores áreas úmidas da Terra. 17 rios alimentam essas vastas planícies, inundando sazonalmente as pastagens baixas ao redor para formar uma paisagem alagada. Isso fornece ricos recursos naturais para as 50 mil pessoas que vivem aqui.
Sua rica biodiversidade confere a essas zonas úmidas uma importância global e um habitat único que pulsa com vida selvagem. Uma espécie particularmente rara chama este lugar de lar. É um antílope que se adaptou para viver e prosperar aqui. Este é um refúgio para o lechue preto, que habita pântanos. As zonas úmidas de Banguelu são o único lugar no mundo onde se pode vê-los na natureza. Eles se juntam aqui em dezenas de milhares. Mas isso atrai predadores. O lechue encontra segurança na quantidade. Suas pernas longas são ideais para correr na água. Porém, nem todos conseguem escapar do perigo, com os mais jovens e os idosos sendo vítimas dos caçadores famintos. Apesar disso, sua adaptação ajudou a população local a prosperar. Com rebanhos de mais de 50 mil animais. Isto faz deste local uma das maiores concentrações de vida selvagem na África. "200 quilômetros a leste, encontra-se um local que seria esperado ver na paisagem rural inglesa. Uma extravagante casa senhorial, aninhada no coração da savana zambiana. Esta é Chiwanandu. Projetada e construída pelo aristocrata Sir Stuart Gordon Brown nos anos 20. Um colono, ele se encantou pela natureza selvagem da Zâmbia. Construir Chiwa foi uma tarefa monumental. Seu isolamento exigia a produção de quase tudo no local. 30 anos na construção de Chiwa. A visão de Gordon Brown se concretizou. Um trabalho de amor que reflete uma opulenta propriedade rural inglesa. Gordon Brown faleceu em 1967 e foi sepultado lá. Hoje, Chiwa foi restaurada à sua antiga glória. Este lugar extraordinário serve como um lembrete de uma era colonial que já se foi. Das colinas de granito do norte, a jornada continua para o sul, atravessando o vale do rio Luangwa. Conhecida como a Pérola da Zâmbia, Luangwa situa-se no extremo final do grande vale do Rift africano. Esta épica fratura geológica percorre toda a extensão da África. Aqui, ela esculpiu um amplo vale no plato circundante, por onde flui o dinâmico rio Luangwa. Esta é uma das maiores áreas de vida selvagem da África. Ecologicamente rica, a região fervilha de vida e serve como um baluarte para os maiores predadores. Esses caçadores não são os animais mais perigosos aqui.
Esta é a maior população de hipopótamos de todo o planeta. Considerados vulneráveis em outras regiões, aqui eles prosperam. Mais de 25 mil hipopótamos vivem nestas águas, atraídos pela rica vegetação e pelo dinâmico sistema fluvial. Mas a superpopulação pode levar a conflitos. Apesar de sua aparência desajeitada, este é o mamífero mais letal da África. Pesando 3,5 toneladas, tem mandíbulas com o dobro da força de um leão. É melhor evitá-lo até por predadores poderosos. São agressivos e defendem o território ferozmente. Isso lhes dá a vantagem aqui em Luangwa. A vida selvagem atrai caçadores ilegais há tempos. Comunidades rurais se espalham por esta região. É onde a pobreza e a natureza se chocam. Conheça Julius Kapombo. Por 20 anos, cometeu crimes contra a vida selvagem. Tikaona kuti kwamene tinapeza ndrama. Plani panali bei yonse amene tinali kupanga. Plani yali chabika kunyama chabe manje kuti tiende chabe ponchingi. Eziko kang'ono ati isu titijeseko bana. Paponchazi tenze vambiri. Foi capturado e aprisionado. Ao sair, precisava de uma nova vida desesperadamente. Poenda popaya pamakhala diski. Kuchinyama chamene. Futi musanga muliko diski vambiri vamene vimachitika musanga. Nikudwala kuli maskauti kapena ngati wakugwira ninabona naganiza ngapitiza ponchi kapena ngati wanigwira. Parecia não haver saída, mas a ajuda estava próxima. Um projeto visionário oferece uma tábua de salvação a ex-caçadores furtivos, treinando-os como agricultores e tirando-os da pobreza. Agora, eles vivem com a vida selvagem que caçavam. Elefantes causam estragos ao invadir as plantações, por isso as fazendas devem ser defendidas. Mas Julius trocou as balas por especiarias. Uma munição feita de uma mistura de pimenta esmagada e pólvora. E assim que os elefantes são avistados, Julius pega sua arma. Olokapena tenzira kwa meno wakuwa huyo futima endako kujo nofika kwenye meta blast. Before njovu zikalipomvera fungo latu tengo loliza pacha. Explosões de pó de pimenta repelem os invasores com segurança, evitando conflitos e protegendo as plantações de Julius. Mais de 1.700 caçadores furtivos se tornaram agricultores. A vida não é sobre dinheiro, é sobre as pessoas. So, ijankadidwe na yona munga inaliyovuta, but this time apa Julius não ameaça mais a vida selvagem que caçava. njovu zipaka. Wamene zipakira tinaleka ponchingi. Os caçadores viram aliados contra o crime e contra a vida selvagem.
O rio Luangwa segue para o sul antes de se juntar ao Zambeze, à medida que flui para fora da Zâmbia. Ao longo de seu curso, esses rios poderosos atravessam paisagens épicas, garantindo o sustento local. Esta é uma terra de otimismo, com uma extraordinária diversidade de vida. Em locais onde as comunidades lutam para preservar suas vibrantes tradições, enquanto se esforçam por um futuro melhor. No espetacular país da Zâmbia.